Olá pessoal, tudo bem? É um prazer contar com a atenção de vocês. Hoje eu vou apresentar a linda e maravilhosa tabela periódica. Antes, saibam que vocês vão aprender alguns conceitos. São eles: grupo, período, metal e ametal, raio atômico e raio iônico, energia e ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Olha que coisa linda! Um armário todo feito de tabela periódica, quer dizer, com a representação da tabela periódica. E temos ela aqui, a maravilhosa tabela periódica. Observem, a tabela periódica organiza todos os elementos químicos conhecidos. Os elementos químicos, eles são representados pela uma letra do alfabeto maiúscula ou uma letra maiúscula e uma minúscula. Na representação de cada quadradinho desse, nós temos na parte superior esquerda o número atômico, no centro a letra que representa o elemento químico, e logo abaixo da letra nós temos o nome do elemento químico, onde o primeiro aqui é o hidrogênio. E embaixo nós temos o número de massa. A tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Observe que o primeiro elemento é o hidrogênio, o segundo é o hélio, de número atômico 2, o terceiro é o lítio, de número atômico 3, o quarto é o berílio, e assim sucessivamente. Quando se trata de tabela periódica, nós precisamos conhecer os períodos, que são as linhas horizontais. Nós temos 7 períodos. Isso significa que um átomo ele pode ter até 7 camadas. São elas K, L, M, N, O, P e Q. Olha só que coisa linda! Nós temos aqui o diagrama de Linus. O diagrama de Linus nos mostra que quando se trata de linhas horizontais, e são 7, cada linha ela tem um subnível. Cada camada possui um subnível, que são, né, os subníveis S, P, D e F. O subnível S pode ter até 2 elétrons. O subnível P pode ter até 6 elétrons. O subnível D pode ter até 10 elétrons. E o subnível F pode ter até 14 elétrons. Se vocês ainda não conhecem o diagrama de Linus, façam uma aula para revisar esse assunto. Façam não, assistam. Aqui temos o berílio, com a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2. Isso significa que o berílio ele tem dois Isso significa que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Se eu somar 2 com 2, nós temos 4. Ou seja, ele tem 4 prótons. Nós temos agora o zinco. E essa é a distribuição eletrônica do zinco. Ele começa com S2 e termina com 3d10. Mas antes, observe que após o 3p6, nós vamos para 4s2. Isso significa que o zinco está na camada 4. Ele tem 4 camadas eletrônicas, 4 orbitais. E nessa quarta camada, ele tem 2 elétrons no subnível S. As linhas verticais, nós temos alguns pequenos grupos, que é o S, o D, o P e novamente aqui o S, que é uma exceção, que é o átomo de hélio. Nas linhas verticais nós temos 18 colunas, né? 1, 2, que da família 1A. Aqui nós continuando, nós temos aqui até a coluna 12 e continuando até o final, vamos até a 18ª coluna. Pronto. Aqui nós temos. Observem que aqui eu chamo de A e aqui é B.
porque há seus metais representativos, a família dos elementos químicos representativos. E aqui nós temos os elementos de transição. Os elementos de transição, eles nem sempre obedecem àquela regrinha que é a regra do octeto. Esses números significam quantos elétrons cada elemento químico tem na sua camada de valência. Na 1A, esses elementos químicos têm apenas um elétron na camada de valência. Na 2A, os elementos químicos têm 2 elétrons na camada de valência. Pulando para a família 3A, observem que temos P1, P2, P3, P4 e P5. Esse é o subnível P, mas antes dele nós temos o subnível S. Então é S2P1, S2P2, S2P3 e assim sucessivamente. Isso significa que essa camada ela tem 3 elétrons de valência. Essa tem 4, 5, 6, 7 e 8. Novamente, nós temos aqui a distribuição eletrônica. Lembra que eu disse que antes do P temos o S, e o S sempre tem 2? Logo, 2 com 5 dá 7. E o elemento F, que representa o flúor, está na camada, tem na sua camada de valência 7 elétrons. E pertence ao grupo 17 ou 7A. Já o zinco, ele tem aqui 12. Logo, ele está no grupo 12, na coluna 12. O grupo da família 1A são chamados de metais alcalinos, exceto o hidrogênio, porque o hidrogênio não é um metal. O grupo, o grupo 2, ou 2A, são os metais alcalino-terrosos. Diferentemente do grupo 1, o grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência. O grupo 16 são chamados de calcogênios. Ele tem 6 elétrons na camada de valência, ou seja, a família ao qual nós temos o primeiro, que é o oxigênio. E temos a família dos halogênios. Os halogênios é a família 7A, a qual tem 7 elétrons na camada de valência. E a famosa família dos gases nobres. Todos eles têm 8 elétrons na camada de valência. Significa que eles estão estáveis e eles dificilmente fazem ligações com algum outro elemento químico. Aqui nós temos a distribuição eletrônica do iodo. O iodo ele tem 53 ele tem 53 prótons. Isso significa que ele também tem 53 elétrons, já que ele está eletricamente neutro. Fazendo a distribuição de Linus, observamos que, ao final, ele tem 5 camadas, ou seja, ele tem 5 níveis de energia. Observamos também que ele tem 5s2, 5p5. Isso significa que o iodo tem 7 elétrons na última camada, pertencendo à camada dos halogênios, ao grupo dos halogênios. Na tabela periódica, nós também podemos classificar os elementos químicos em metal e ametal. Os metais eles apresentam algumas características muito importantes. Uma é o brilho metálico, como podemos ver aqui na prata, e outro é a propriedade de conduzir corrente elétrica. O cobre, o zinco, o alumínio, o ouro são metais com excelente condutividade elétrica. Os metais eles também são excelentes condutores de calor, com condutividade térmica. Nós temos os ametais. Nós temos os ametais, que são o carbono, o fósforo, o enxofre. E eu coloquei aqui o enxofre. Deixa eu colocar isso aqui, descer um pouquinho. O enxofre é um ametal. Ele não apresenta brilho metálico, nem muito menos é um condutor de eletricidade. Além de metais, ametais, nós também temos na tabela periódica os gases nobres. Eles são muito estáveis, como eu já tinha dito, por isso eles não fazem ligação com outro elemento químico da tabela periódica. Eles já têm 8 elétrons em sua camada de valência
o que lhe dá estabilidade eletrônica. Os gases nobres eles estão na coluna 18 da tabela, e temos como exemplo o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e mais dois. Um exemplo é o gás hélio. Atualmente ele é muito usado para encher balões de festas, por ele ter a massa atômica muito baixa e flutuar quando solto na atmosfera. O hidrogênio, né, tem características próprias, ou seja, não se enquadra em nenhuma das classificações anteriores. Apesar de um elétron na camada de valência, ele não é classificado como metal alcalino. Então ele só está ali porque ele tem um elétron na camada de valência. Uma outra classificação, nós podemos classificar os elementos da tabela periódica em líquido, sólido e gasoso. A temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius e 1 atm, nós temos o bromo e o mercúrio. São metais. O mercúrio é um metal líquido à temperatura ambiente. Nós temos os gases. Exemplos são os gases nobres: hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio. O cloro também é um gás à temperatura ambiente. Os demais, na temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm, são todos sólidos, como o ouro, o alumínio, o ferro, a prata e o chumbo. Pessoal, vou ficar por aqui e na próxima aula eu continuo com as demais explicações.